Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado, troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra, tendo apoio da DIEPAFRO-UFO. E para mais um episódio, hoje temos conosco nossa convidada Maria Bertolino. Graduada em Serviço Social, atua como defensora popular em direitos humanos, tem formação como cuidadora de idosos, também é membro do Fórum Permanente de Saúde Mental da ASUS, que é a Associação dos Usuários do SUS, e também idealizadora do coletivo Amar Atípico Uberlândia, um espaço de acolhimento, informação e luta por direitos. É mulher negra, mãe solo atípica do Miguel, que é um jovem muito esperto, muito amoroso e está no ensino médio, que gosta de praticar esportes, ama música, arte e cultura, e é uma pessoa autista com deficiência intelectual. E nesse episódio vamos falar com a Maria Bertolino sobre maternidade atípica, saúde mental e a realidade de mulheres negras na luta por cuidado. Boa noite, Maria, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite, obrigada pelo convite. Imagina, seja muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada por estar aqui hoje. E para a gente iniciar, você poderia explicar para a gente e para os nossos ouvintes o que é de fato ser uma mãe atípica? Você pode contar para a gente um pouco sobre a sua história e a história do seu filho? Então, esse termo maternidade atípica, ele surge de uma necessidade de olhar especificamente para as mães que cuidam de pessoas com deficiência que precisam de suporte substancial. Né? É um lugar de fala, porque a gente não pode tirar o lugar de fala da pessoa com deficiência. Sim. Mas quando essa pessoa com deficiência precisa de um cuidado substancial ao longo da vida, sempre quem está do lado dela é a mãe. E a nossa maternidade é atípica, né? E a gente surge nesse contexto, né, de luta pelos direitos, né, do cuidado de quem cuida e da importância de se elaborar políticas públicas para que nós tenhamos, né, o acesso à dignidade, ao cuidado, às várias outras questões para que a gente possa ter, né, o bem-estar social ao cuidar, né? E também receber o cuidado. Sim. E sobre o meu filho, né? Que também é uma pergunta elencada, essa primeira. Ele é uma pessoa com deficiência. Eu sempre costumo apresentar ele como um jovem, um adolescente, antes, né, da pessoa, até mesmo porque o termo pessoa com deficiência é nessa definição, porque antes da deficiência vem a pessoa. Então é importante falar que, né, ele tem outras características, ele é um adolescente, ele está no ensino médio, né, ele passa por todas as complexidades de um ser humano nessa fase e é uma pessoa com deficiência. Ele tem autismo nível de suporte 2 a 3, tem deficiência intelectual e TDAH. E é um jovem que foi muito estimulado, né, desde pelas lutas. Ele foi estimulado pela necessidade, pelas lutas, porque a gente é usuário de transporte coletivo, a gente é usuário do SUS, de educação pública, de todos os serviços públicos, né? Nós somos pessoas... somos uma família de baixa renda, então a gente precisou de lutar muito, né? De romper as barreiras de forma mais abrupta, né? E na singularidade dele, muitas das vezes foi muito pesado, né? Porque a pessoa na condição dele tem muita questão sensorial, né? Tem muita rigidez cognitiva. Então, para esperar um ônibus, quando vinha um ônibus de outra cor, aquilo já trazia um início de crise. Eu sempre trazendo essa previsibilidade para poder conter e para poder acessar os lugares dentro das nossas possibilidades. Sim. Então, a gente viveu toda essa complexidade da questão da condição dele dentro das nossas possibilidades, né? Que é muito desafiadora, sendo, né, uma pessoa de classe social baixa e a gente não pode deixar de pensar sobre a questão da interseccionalidade. Falar da condição dele, da minha maternidade, sem falar de gênero, de raça, né? A gente comete um erro absurdo, né? Porque as barreiras estão na sociedade, né? Ser uma mãe que não tem
uma mãe atípica fora do meu perfil, né, é outra realidade, é outro ponto de vista que é interessante a gente discutir sobre isso. E quando eu falo dessa questão da minha interseccionalidade, eu estou falando da maioria, da população brasileira, né, das mulheres negras, que são a maioria, que carrega, que cuida do país, né? Eu falo que a gente carrega o país nas costas, né? Que a gente precisa de cuidar, a gente precisa de manter a base para o mundo girar. Sim. Né? Então, a gente precisa falar sobre desse ponto de vista, né? E é urgente, né? Porque a gente precisa de políticas públicas, né? E se a gente não fala, como a gente é um público invisibilizado naturalmente, né? Uma vez que a gente vem de uma sociedade escravagista, a gente, né, tende a ter as nossas questões minimizadas, né, invisibilizadas. Então, a gente precisa se posicionar e falar, assim, da maternidade atípica da mãe negra solo, que somos muitas. Sim, exatamente. E exatamente por isso que a gente está aqui hoje, né? Hoje a gente tem esse espaço para falar sobre isso, então vai ser ótimo. Sim. E Maria, fala um pouco mais sobre como que você recebeu o diagnóstico, qual foi sua reação, se você recebeu as informações necessárias sobre esse diagnóstico, se teve uma orientação muito boa, você teve que buscar muito por fora. Então, no começo, nós somos usuários do SUS, né? Eu fiz todo o meu pré-natal, todo o meu atendimento no SUS, na UBS de referência. O Miguel sempre teve um comportamento atípico. Hoje eu posso usar esse termo, né? Porque na época, ele nasceu em 2011, a gente não usava esse termo. Ele era um menino, como se diz, um menino diferente, né? Ele era estranho, comportamento difícil, mas ele sempre teve, né, o comportamento dito inadequado. E com 2 anos a gente já, a escola e eu, né, que eu sou a mais nova de 10 irmãos, eu cuidei muito de sobrinho, então eu tinha essa bagagem para falar assim, nossa, tem uma questão aqui que eu preciso observar no Miguel, e junto com a escola, porque ele foi para a escola com 4 meses, que eu precisei de voltar a trabalhar. As professoras sempre me davam, as cuidadoras sempre me davam esse retorno. Olha, o Miguel não dorme, tá todo mundo dormindo, e o Miguel super agitado, sempre brincando ali no cantinho dele. Às vezes muito arisco, né? Uma dificuldade na questão da socialização, da comunicação, que são as características centrais para que seja observado a questão do atraso do neurodesenvolvimento. E aí, com 2 anos, a gente procurou a psicóloga da UBS, e essa psicóloga também já atuava na rede, na RAPS, né? Naturalmente, atenção primária precisa fazer esse matriciamento, esse cuidado de rede. E ela falou assim, olha, eu acho que é importante a gente observar e ver se vai ser necessário encaminhar para o CAPS. E quando falou o CAPS, eu fiquei... Já assustou. Em alerta, né? Porque era a porta de entrada que a gente tinha no município na época. A gente não tinha outros equipamentos de reabilitação como tem hoje em dia, o CRTEA, para atender as crianças nessas condições. E aí eu falei assim, então vamos, né, vamos dar continuidade. Eu muito tranquila, né, muito aberta, sempre fui uma assídua usuária do SUS e valorizo muito o trabalho, né, inclusive trabalhei na Secretaria de Saúde e sei da importância. Antes de eu ter o Miguel, eu já tinha esse contato. E aí... ficamos durante um período de 1 ano, né, observando o desenvolvimento dele, com o trabalho da escola também, o feedback da escola, né, acerca do desenvolvimento dele no coletivo, né, com os pares. E aí ele foi, enfim, encaminhado para o CAPS antes dos 3 anos. Certo. E foi, assim, uma experiência única, porque foi um lugar que acolheu a minha angústia. Foi muito importante. Na época, a gente estava naquele boom sobre políticas de cuidado em saúde mental. Uberlândia chegou a ser referência, né, sobre essa questão. E foi muito importante. Foi lá que eu recebi todas as orientações enquanto o Miguel estava em atendimento com as trabalhadoras lá do CAPS, que é a equipe
né? Eu ficava em roda de conversa com a assistente social, que é minha xará. E foi ali que eu falei, é disso que a gente precisa, né? E passou um tempo, o Miguel teve o diagnóstico, depois de passar com a rotina lá, a observação, ele veio a ter o diagnóstico, na época era autismo infantil, e o médico já me deu todas as orientações. Foi muito humanizado o cuidado que eu tive. E assim, quando eu falo, parece que não é real, porque hoje a gente tem outro cenário, né? Sim. As famílias que eu trabalho, que eu atuo, me traz uma outra realidade. Então, foi muito importante para mim. E dali para frente eu entendi que aquilo lá, que a gente teria que lutar para que, né, a gente tivesse sempre que necessário. Sim. E a gente seguiu dali, né, com os encaminhamentos. Logo ele teve alta. A alta é muito importante. Muitas famílias ficam preocupadas quando tem alta do CAPS, mas eu falo que é muito importante, é uma conquista. Quer dizer que aquela criança chegou, né, aquela pessoa chegou num lugar que ela pode ser encaminhada para outros setores para dar continuidade, né, no cuidado, na vida social. Então, o Miguel ganhou alta e a gente foi para um outro setor de reabilitação. Esse foi o começo. Certo. Até os meados de 2015 foi a nossa experiência na porta de entrada de cuidado em saúde mental, que era referência em acolhimento à pessoa com autista. Até então era o que tínhamos em Uberlândia. E eu acho interessante você trazer, principalmente esse ponto de vista da atenção primária, porque a gente sabe que essa não é a realidade de todas as famílias que cuidam de uma pessoa atípica, né? Você tem contato ou experiência, assim, com outras famílias onde a realidade foi diferente? Você consegue, assim, identificar essas diferenças que você teve em relação a esse acesso à atenção primária? Total. Eu sou idealizadora do coletivo Amaratípico, né? Já há 10 anos eu faço esse trabalho de voluntário, de acolhimento materno, né? De escuta. E as famílias trazem uma realidade que é muito triste, me entristece muito, né? Porque a gente passou por um processo de terceirização que fez a qualidade do serviço cair. Sim. Né? As famílias, de fato, têm essa dificuldade de acessar o serviço e de ser acolhida dentro do território, que é a porta de entrada para que ela possa ter acesso a serviço especializado, caso necessário. Né? Então, muitas das vezes a pessoa já vai direto para o CAPS, né? Já pula para a reabilitação antes de ter aquele acolhimento no território, que foi o que aconteceu comigo, que foi um conforto, que foi toda a orientação, né? Que é o caminho, né? O começo, a gente tem que ter um começo, um meio e o fim, né? Não que vai chegar ao fim, mas que vai dar continuidade. E, infelizmente, a gente não tem tido esse serviço da forma que deveria ser. E é muito difícil, porque a gente entende, né, como pesquisadora da rede, do serviço, a gente entende que é lei, né, que já é o direito garantido por lei, só que na prática não se aplica. Então, encorajar as famílias, chegar no território e falar que elas querem o atendimento e têm direito a esse atendimento, e caso seja negado, busque uma ouvidoria, uma coordenação para que seja resolvido, é desafiador, né? Que as pessoas temem, né? Acham que não vão conseguir, que vai ficar mais difícil, né? Enfim, são muitas camadas, muitas barreiras, e a realidade, de fato, é muito diferente de muitas famílias. Da minha realidade lá em mais de 10 anos, há 12 anos, quando eu comecei nessa trajetória. Sim, e com a sua fala eu tive muito essa impressão, porque principalmente quando a gente pula essa etapa de recorrer à atenção primária, o medo da alta do CAPS, acho que se torna, né, algo muito presente, porque você fica com a sensação de abandono, né? Porque para onde eu vou se eu vou sair do CAPS? As pessoas esquecem que ela tem, né, o território para voltar. E você começou falando um pouco dos desafios, e eu queria perguntar sobre os desafios do dia a dia, que as pessoas de fora, assim, que não têm contato com uma pessoa atípica, ou que não tem o contato com uma cuidadora, né, de uma pessoa atípica, esses desafios que a gente não enxerga. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Os desafios, eles são
diários e de várias proporções, né? Às vezes aqueles desafios que são menores do ponto de vista, né, de quem vive, com o passar do dia, todos os dias vivendo aquela situação, ele vai se tornar enorme lá na frente, vai se tornar um peso, né? E é desafio assim invisível, né, mesmo, invisível do ponto de vista de quem não tem conhecimento, né, ou quem não quer ter conhecimento, né? E o Miguel, falando em particular da nossa vida, da nossa vivência, por ele ser um rapaz com deficiência intelectual, a gente vive desafio assim muito pesado, no sentido de eu ter que cuidar dele e do entorno dele. Sim. Sabe? Ele já é um jovem, quase 1,90 de altura, calça 43, 44. Um rapazão, né? E a gente vive aquela velha e comum frase: ai, mas ele não tem cara de autista. Ah, ele nem parece que é autista, ele não parece que é uma pessoa com deficiência. Porque para ser autista e pessoa com deficiência tem que ser feio, né? Entende? E aí ele é um menino muito... Como eu trabalhei muito a questão da socialização, através da arte, da cultura, do esporte, ele é um menino que gosta de estar nos lugares, mas o filtro social dele é pouco, sabe? A forma de chegar, a forma de se expressar, como ele tem prejuízo na comunicação verbal, ele pode puxar uma pessoa pela mão e querer sair andando com essa pessoa, né? E é a forma dele falar assim, vem ser meu amigo, né? Sim. E se ele fizer isso com alguém desconhecido, isso pode ter um problema. E se for uma moça, isso pode ser grave, né? Então eu fico com essa, né, preocupação diária, constante, de cuidar dele, do entorno dele, porque eu sou aquela mãe que puxa para frente e depois tem que puxar para trás. Sim. E ele gosta muito de fazer amizade, ele está sempre nos movimentos comigo, né? E eu acho que a maior dificuldade é isso, da pessoa que não convive entender a comunicação corporal dele, né? Porque ele é uma pessoa que se comunica com o corpo, ele tem estereotipia vocal, né? Quando ele está feliz, ele pula, e ele é muito grande, quando ele pula muito alto e balança as mãozinhas, as mãozonas, né? E com a estereotipia vocal daquele som do I, que é muito comum na pessoa com autismo no nível 2 a 3 de suporte. Sim. E com a voz já muito grave, alta, né? E a gente lida com preconceito todos os dias, né? Com os olhares, né? E não é fácil, né? Hoje eu tenho mais maturidade, mais tranquilidade para viver em sociedade com ele, porque a gente busca se cuidar, né? E ter filtro para poder lidar com esses desafios, né? E falar assim, tá tudo bem, ele vai ser o que ele é, onde ele estiver, né? E quem se incomodar, que saia, né? Então, eu coloquei isso como um princípio para que nós pudéssemos, né, estar, ocupar, pertencer. Porque se a gente não faz isso, a gente adoece, né? Porque existe várias questões de acessibilidade da comunicação, da tecnologia, arquitetônica, e a acessibilidade mais importante quando se trata de uma pessoa com deficiência invisível, né, com deficiência psicossocial, transtorno do neurodesenvolvimento, né, e outros transtornos neuromental, a acessibilidade que dita o bem-estar social dessa pessoa, né, no meio, é a acessibilidade atitudinal. Sabe? A atitude do outro com aquele comportamento que é dito inadequado, que não é normal, né? Tudo bem ser diferente, né? E a acessibilidade atitudinal deveria ser regra para todo mundo, né? Pensar que, né, ninguém precisa se comportar, né, desde que não esteja fazendo mal a ninguém, nem a si próprio, ninguém precisa se comportar como todo mundo, né?
E esses são os nossos desafios, né? A falta de acessibilidade atitudinal, que é essa luta constante, né? De lidar com os outros do dia após dia. Sim, e particularmente eu acho muito bonito você falar isso, porque eu tenho uma prima que ela foi mãe muito jovem também, é mãe solo e é mãe atípica também. A gente conversa muito sobre isso. Eu percebo que para ela acaba que essa questão da acessibilidade atitudinal não é nem um desafio, porque para ela ainda é tão difícil, é tão restrito que ela não lida com isso ainda. Antes de se tornar um desafio, isso nem existe para ela. Justamente por conta dessa repreensão social que a gente tem em cima das pessoas atípicas, né? Então, eu acho muito bonito a forma que você fala, porque além de reconhecer que isso é sim uma barreira, você consegue lidar com isso de uma forma, aparentemente, né? É muito tranquila e amorosa e entendendo, assim, os seus limites e os limites do seu filho. E buscando sempre realmente pertencer no mundo. Então, achei isso muito bonito. Sim, e quando a gente também já fala da questão da raça também, então você falou que observa essa interseccionalidade nesses aspectos, então fala mais pra gente qual é a diferença que você já observou por ser uma mulher negra, uma mãe solo atípica, com às vezes um atendimento de uma mulher que tem uma classe social diferente, que é branca, que às vezes é mãe solo e não é mãe atípica. Fala um pouco da sua visão pra gente, das suas vivências também que você já teve. Eu vou contar uma história que vai desenhar muito essa pergunta, Patrick. Representa muito essa pergunta que você me fez. Assim que o Miguel ganhou alta do CAPS, né, ele ganhou alta já com uns 4, quase 5 anos, eu comecei a falar assim, eu preciso, né, estar nesse movimento, né, da causa do autismo, né, conhecer outras famílias, né, e aí eu comecei a buscar por instituições que tratavam do tema, e era pouco, né, inclusive era a única aqui na cidade, eu encontrei na internet, por meios de comunicação, né, e fui até esse espaço, e chegando lá nesse espaço, que foi apresentado assim, pelos meios que eu busquei como uma ONG da causa do autismo, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um espaço que cobrava pelo atendimento, oferecia um método de tratamento para o autismo, e esse método era pago, né? E aí eu conversei com a pessoa que estava à frente desse espaço e eu falei para ela, olha, eu sou usuária, né, do SUS, eu sou uma pessoa que não tenho condições de pagar pelo atendimento, eu vim achando que era uma ação social para poder se integrar a outras famílias, não tenho interesse em ter um atendimento para o meu filho na questão de tratamento, até porque ele já foi encaminhado para um atendimento de reabilitação público, né, que a gente estava aguardando até então. E aí essa pessoa falou assim, mas se você sair daqui, se você não se esforçar para que seu filho tenha o atendimento que eu tenho a oferecer, vocês não têm chance nenhuma. Eu perguntei quanto que é, né, quais são as condições para que ele pudesse ter, como que é. E conversando com essa pessoa, ela virou para mim e falou assim, olha, eu sei que você não tem condição, mas se você quiser limpar aqui o espaço uma vez por semana, eu posso atender, né? Eu atendo de forma social. Eu falei, então não é social, né? Vai ter uma moeda de troca. Social é quando eu não preciso dispor de uma moeda de troca para poder ter aquilo que é oferecido. Você pode limpar aqui pra gente o espaço e eu posso atender o seu filho. E aí, eu falei, tá. Eu acho que fiquei meio assim, mas eu estava no começo, então tá. E aí eu participaria do meio social ali sobre o tema, né? A partir desse processo de ter o atendimento, né? E eu achei tudo muito estranho, e a hora que eu fui deixar o meu nome, colocar os meus dados, né? Era um casal que estava atendendo, né? Quando eu falei o meu nome, que o meu sobrenome é Bertolino,
Aí eles olharam assim, uai, Bertolino com essa cor? Nossa. Gente, mas... Aí eu falei assim, sim, por quê? Mas não é um nome italiano? E eu, tá, entendi. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou aguardar o serviço do SUS e aí vamos esquecer, né? Aí eu entendi, né? Quando ele afirmou que o meu sobrenome não era, né, um nome que eu poderia usar pelo fato de eu ser uma mulher negra, eu falei, nossa, isso é pesado, né? Então, eu acho que isso já é um caminho para que eu não... Isso já é um sinal para que eu não possa, né, de fato, seguir com essa proposta aqui. E foi assim que eu entendi que eu deveria pensar, né, nesse cuidado que eu buscava do lugar que eu saio, né, do lugar que eu estou, que eu sou uma mulher negra, uma mulher periférica, né, e agora com essa questão de ser mãe de uma pessoa com deficiência, né, eu carrego, isso chega junto comigo, né, eu chego com essa, né, sendo isso, né, inclusive comentei com outras famílias, sobre essa abordagem e teve com outras famílias o mesmo comportamento, sendo essas famílias mais humildes e pessoas negras, né? E com famílias já com poder aquisitivo, de pele branca, o comportamento era outro. Sim. Então, a partir daí, dessa triste experiência, eu entendi, né, como eu deveria me posicionar ao chegar nos lugares para, né, buscar um cuidado, né, o direito, né, o que é direito, né, porque tentar estar no meio de um movimento que diz a respeito da gente, sobre a condição do filho da gente, né, deveria ser algo que não nos colocasse mais trauma, mais infelicidade, porque as barreiras são muitas, né? E foi a partir daí que eu entendi como que eu deveria me comportar, né? E que eu não deveria aceitar esse tipo de abordagem. E passou um tempo, eu comecei a me organizar. Foi a partir daí que eu comecei a me organizar com outras mães, que a gente criou um grupo de WhatsApp chamado Amor Autista, que começou com 5 mães, depois ficou muito grande, e do grupo eu criei a comunidade Amar Atípico, né, para atender todas as outras demandas. Mas essa é a experiência que eu tive na prática, né, e que passados anos que a gente pesquisa, estuda e convive, eu passei a ver o quão as famílias negras e periféricas, né, ainda são a maioria que enfrentam dificuldade no acesso ao cuidado. Sim. Né? Isso não é uma percepção individual minha, isso é estatística, isso é um dado. Né? Quando a gente fala de classe, de raça, as mulheres negras estão na base do cuidado, com mais trabalho, menos cuidado para elas, né? Menos acesso à saúde. E isso é sequela de uma sociedade racista, né? Sim. Então é isso. Certo. Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo por hoje acabou, mas a gente volta aqui com a Maria pra gente continuar conversando e debatendo esse tema que é tão profundo, né, Patrick? Sim. Maria, muito obrigado pela participação, muito obrigado também aos ouvintes que aqui estão acompanhando a gente. Um agradecimento especial à nossa apoiadora, a Diepa Afro-UFO, e também não esqueça de seguir nosso perfil, @AfroSaudeUFO, e também nos vemos na próxima semana com a continuação dessa conversa. Até mais, tchau. Tchau.